É, palmeirense, o bicho tá pegando no Palmeiras. Chegada aí do Ramon Sosa e o John Textor, fazendo revelações também, hein? O Textor revela conversa antes de oitavas e detalha por que demitiu o Renato Paiva. Destaque aí da ESPN. Palmeiras não é PSG, disse John Textor. Olha só, por que o demitimos? Logo depois de vencer o PSG, quebrou os próprios princípios, se afastou do plano. Contratamos porque era posicional. Muito bom em conscientizar os jogadores onde ficaram no campo. Aí ele muda os princípios. Passamos sufoco. John Textor, dono da SAF do Botafogo, em entrevista ao Talksport da Inglaterra. Olha só o que disse John Textor em entrevista ao Talksport da Inglaterra. Abre aspas. Deveríamos ter vencido o Atlético de Madrid e o Palmeiras. Somos melhores que o Palmeiras. Perguntei, qual foi o melhor jogo da sua vida? Ele disse que contra o PSG. E aí disse, qual você acha que foi o meu melhor jogo como dono? Disse PSG também. Mas aí falei, esse não é o PSG. Você está enfrentando o Palmeiras. Jogue futebol. Vá lá e acabe com eles, certo? E o que fizemos? Ficamos nos defendendo e fomos eliminados. Por 10 jogos, ele quebrou seus princípios. E quando você quebra seus princípios, você precisa sair. John Textor, presidente, dono, né, do Botafogo, em entrevista aí ao Talksport lá da Inglaterra. Cara, Ramon Sosa chegou. A imprensa tá ouriçada, hein? Mais um atacante depois do Mundial, chega o Ramon Sosa, que pertencia ao Nottingham Forest da Inglaterra. O time já vai se reforçando na sequência da temporada depois do Mundial. O balanço na questão de objetivo, o Palmeiras cumpriu a meta, chegou até as quartas de final, essa era a meta, se classificou em primeiro do grupo, mas ficou a sensação que o time poderia ter apresentado mais, ter jogado mais, realmente na bola, no desempenho em campo, e isso ficou a sensação para o torcedor e também para os críticos, porque o Palmeiras contra o Porto dominou a partida, mas não conseguiu fazer o gol, empatou 0-0, perdeu várias chances de gol. No terceiro jogo contra o Inter Miami, saiu atrás, fez um primeiro tempo péssimo, saiu perdendo por 2-0, depois foi buscar o empate. Nas oitavas de final, aí foi bem, dominou o jogo contra o Botafogo. E nas quartas também fez um primeiro tempo abaixo do esperado, tomou 1-0, depois empatou e acabou sendo eliminado num gol que os torcedores criticaram bastante a atuação, o desempenho do goleiro do Everton. Então ficou essa sensação. Na questão de metas, foi bem, cumpriu o objetivo de toda a comissão técnica, mas teve essa questão do desempenho. Alguns jogadores também ficaram abaixo, caso do Vitor Roque, que sai do Mundial sem marcar gols, o Felipe Anderson, que só jogou os 30 primeiros minutos contra o Porto, depois foi escanteado, não foi mais usado, ficou o tempo todo no banco de reservas. O Alan ganhou espaço na posição do Felipe Anderson. Teve também o goleiro Everton nessa questão do gol, que vai ser muito cobrado durante toda a temporada, né? Muitos torcedores entendendo que ele falhou naquele gol, era uma jogada que ele poderia defender. E também o técnico Abel Ferreira. Alguns conselheiros já pressionam a presidente Leila Pereira para cobrar, haver uma cobrança maior em cima do técnico português. Ele já discute uma renovação de contrato com o Palmeiras por mais 2 anos. Os conselheiros entendem que a Leila não está fazendo essa cobrança ao técnico português. Por outro lado, a presidente mantém toda a situação com tranquilidade e o Palmeiras agora vai ter uma sequência pesada de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, oitavas de Copa do Brasil e oitavas de Libertadores. Serão 14 jogos em 45 dias.
O elenco, então, precisa de reforço, como chegou agora o Ramon Sousa, conta também com o Bruno Rodrigues, que está se recuperando de contusão, porque não tem o Estevão, e também não conta com o Paulinho, que vai passar por cirurgia e não deve voltar mais nessa temporada. Então, é um balanço positivo na questão dos objetivos, mas não no desempenho. Foi a primeira coisa... Só isso? O contexto? Só isso? Foi a primeira Não coisa... chega para ser titular, não? A primeira coisa que me passou pela cabeça foi a frase "mais um Facundo", em todos os sentidos, né? Pode, claro, vem... É isso mesmo? Quase 90 milhões de reais ele custou? Reforça o elenco, mas não sei se reforça o time. Então o Palmeiras está mais do que milionário. O Sousa joga mais pela esquerda, tá? Ele tem essa... Ele destro, né? Ele é destro que joga pela esquerda, então ele não é aquele ponta que vai para a linha de fundo, ele tende a cortar para o meio para construir ou para finalizar. Só que daí, você, com o Estevão saindo, fica mais aberto a porta da ponta direita para o Felipe Anderson, que jogava mais pelo lado direito na Lazio. No Palmeiras, por causa do Estevão, teve que jogar mais na esquerda e não jogou bem, né? Então, imagino que a composição seja mais por aí. Então, de fato, acho que a briga é mais com o Facundo Torres, mas eu tô com o Breler. Acho que é um jogador que ele tem potencial para ocupar, ganhar essa posição, se tornar o titular, mas não dá para cravar. Não dá para chegar e falar, não, é um titular incontestável. Eu acho que ele ainda vai ter que provar lá. É que o Facundo também não tá muito bem, né? E o Facundo eu ia dizer, fez muito pouco, né? Para um jogador atacante do Palmeiras titular, ele fez muito pouco. Exato. Não é para descartar. Mas ele tem que melhorar muito, o Facundo Torres, para vingar nesse time do Palmeiras, ou não? Mas o Abel gosta, né? Um jogador que até o Mundial vinha jogando praticamente todas. No Mundial perdeu um pouco de espaço ali, mas também chegou a ser titular. Eu vejo que o Sousa pode dar muito certo, pode ser uma tacada certeira, mas talvez demore um pouco. O cara tem que se adaptar natural, né? Ao brasileiro, as ideias do Abel. E eu não gosto de ficar pegado a valor. Nossa, pagou 90 milhões, o cara tem que chegar e já decidir jogo, como fez o João Pedro no Chelsea. Senão o Vitor Roque também teria que estar fazendo gol todo jogo. Isso é ponto fora da curva, mas que bom que o Palmeiras tem grana para investir e comprar esses jogadores, e sem essa urgência, essa necessidade, nossa, vestiu a camisa, tem de jogar agora. Se tiver paciência com o Sousa ali, não cobrar dele que seja o Estevão, porque imagina um jogador chega, acabou de sair o Estevão, chegou o Sousa, e o torcedor ele fala, nossa, que bom, contratamos um cara que vai jogar no lugar dele. E a característica não é a mesma, não tem a mesma habilidade do Estevão, não tem a mesma destreza que o Estevão tem com a bola, então não dá, por mais que tenha custado caro, é uma responsa muito cruel colocar no colo dele essa necessidade de ser o sucessor do Estevão. Eu nem falei dele chegar e arrebentar, porque às vezes o cara chega e demora, mas de chegar e já ter uma chance no time titular, isso que eu questionei. Isso ele deve ter. Que o Abel também já provou que ele não tem esse tipo de preocupação, ele já mostrou isso com outros jogadores, por exemplo. O Emiliano Martínez, o Aníbal, chegaram e já foram jogando. O próprio Facundo chegou e jogou, mas no caso eu imagino que o Sousa vai ter espaço, né, para mostrar serviço, porque além do Estevão, o Palmeiras não vai ter o Paulinho. Então o Paulinho é um jogador que, pensando no ataque ideal e no Paulinho em condições físicas ideais, o Paulinho também ocuparia o lado esquerdo ali, sendo um atacante com outra característica, né? O Paulinho não é um ponta, ele funciona melhor como um segundo atacante, mas sem o Paulinho e sem o Estevão, a tendência é que o Sousa ganhe muita oportunidade e quem sabe seja titular nesse começo. Mas é melhor enxergá-lo como uma opção ao Paulinho do que ao Estevão. Acho que não tem nada a ver com o Estevão. Acho que o impacto da saída do Estevão no time vai ser visto muito mais com o Felipe Anderson por ali. O outro lado é uma outra história. Então é o primeiro peixe que não... É bem diferente não, é totalmente diferente a característica, né? Do Felipe Anderson e do Estevão. Não tem nada a ver um jogador com outro. Mas você está falando do posicionamento. Quem vai substituir, quem vai ocupar aquela posição no campo. As dinâmicas ofensivas do Palmeiras vão ter que mudar muito, né? Sem ter um Estevão que é um jogador desequilibrante ali, até pela habilidade. Muito um contra um, né? Vai ter que ser mais jogada trabalhada, mais coletiva, porque você não vai ter esse um contra um que o Estevão te dá. E o que pode chamar a atenção de alguns palmeirenses nessa contratação é olhar, o Sousa estava no Nottingham, jogou pouco na temporada, mas foi uma ótima temporada do Nottingham Forest,
quase ele pegou vaga na Liga dos Campeões. Difícil pegar uma brecha ali. E acabou caindo de rendimento na reta final da temporada, e é natural que um jogador como ele tivesse ali dificuldade de entrar nessa rotação de um time que estava muito bem no cenário de Premier League. Mas são movimentos naturais de times que têm grana para investir, como o Palmeiras, como o Botafogo, que foi pegar o Joaquim Correa, reserva na Inter de Milão, time que chegou à final da Champions, e aqui para o futebol brasileiro pode render, pode ser um cara importante para o elenco, pode ser eventualmente titular, mas o meu alerta nesse caso é mais para não se criar essa expectativa desmedida, né? Ainda mais colocar, quando o Palmeiras contratou o Borja, por exemplo, ele ficou muito refém de ser um jogador caro, né? Do jogador que o Palmeiras pagou 30 milhões de euros. Então, você tem razão, gostei da sua colocação. Então você resumir o jogador, a cifra, né? É algo ali que a cobrança às vezes é desmedida, fora do tom, né? É desmedida porque o cara pode entregar. Se você tem uma cobrança, um nível de exigência mais parelho com a característica do jogador, entendendo a função, entendendo como ele pode... O Facundo, por exemplo, se cobrar do cara que seja o Estevão, ele nunca vai conseguir, porque ele não é natural esse talento, mas é um jogador esforçado, um jogador que cumpre taticamente o que o Abel pede e por isso é valorizado pelo treinador. A relação do Sousa com o Estevão, a única coisa, a coincidência é da saída de um e a chegada de outro. E às vezes isso pesa, né? Porque o torcedor desavisado entende que vai dar para ele a camisa que era do cara, a posição que era do cara, a função que era do cara. E não é assim que funciona. A gente tem uma tela com alguns atacantes contratados pelo Palmeiras nas últimas temporadas. Tem olha bastante, aí. Hein? Desde 2024, então é na última temporada, né? Um ano. O Maurício, que tem 47 jogos, com 12 gols e 4 assistências. O Felipe Anderson, 44, 2 gols e 3 assistências. O Facundo Torres, com 34 jogos, fez 6 gols e 3 passes para gol. Vitor Roque, 24 jogos e 3 gols. Paulinho, 16 jogos, 3 gols e 2 assistências. Então, Paulinho, em comparação ao Vitor Roque, fez mais com menos. Pelo pouco que jogou, é o melhor. E sem o Maurício... contar a importância daquele gol contra o Botafogo. E desses 16 jogos, quantos como titular? É verdade. O Maurício, pouquíssimos, né? O mais constante é o Maurício. E o Bruno Rodrigues também teve uma lesão logo que chegou, lembra né? dele? Deu azar também, né? Chegou como um jogador com possibilidade de jogar, vinha bem do Cruzeiro, deu uma infelicidade. O Rômulo foi uma aposta ali do Novo Horizontino, o Rômulo até mais um meia do que necessariamente um atacante. O Lázaro realmente não deu certo. O Lázaro foi um jogador, até eu particularmente tinha mais expectativa, pelo ter sido um jogador que na base do Flamengo era muito valorizado, até no Flamengo também chegou a ter chance no time principal e entregou abaixo. Mas é isso também, o torcedor do Palmeiras, que sempre cobrou a diretoria de fazer investimento, de fazer contratações, precisa entender, alguns jogadores não vão dar certo, alguns jogadores não vão encaixar, ou alguns jogadores terão mais dificuldade de se adaptar ao estilo do treinador, como é o caso do Felipe Anderson, como é o caso também, para mim, do Vitor Roque, mas ainda assim eu vejo que o Vitor Roque ainda não é caso perdido, então é ter calma e realmente acreditar que é um bom reforço, mas não necessariamente um cara que chega e resolve todos os problemas do ataque. O que pega é que ninguém dessa lista, principalmente no caso específico do 9, né? Tem atacante em geral nessa lista, mas no caso específico do 9, ninguém é o cara prometido, né? Aquele cara que pegou a camisa e... Então, me chama a atenção, não sei de vocês, o Maurício, porque ele fez... Os números mostram, e não só os números, todos nós que assistimos aos jogos, torcedor do Palmeiras, eu tenho certeza que assiste, gosta do que vê em relação ao Maurício. É o mais concordam? Sim. Mas ele ainda não... O Abel Ferreira, aparentemente, ainda não deu aquele carimbo de titular. Teve lesão também. Mas mesmo depois, já faz tempo que ele voltou da lesão, né? Mas é o mais consistente de todos. É o que mais entregou. O Paulinho entregou muito pelo pouco que pode. É que o Paulinho, a gente sabe, né? Ele chegou machucado, Paulo. Tecnicamente ele é o melhor da lista. Né? Agora, quem está devendo mesmo é o Vitor Roque, né? Agora, acabou o Mundial, tudo bem? Vamos ver a partir de agora. Quem é Vitor Roque? Que é a dúvida que paira na cabeça, tanto de quem é a favor quanto de quem é contra, né?
Muita gente a favor está abandonando o barco já. Mas o próprio Estevão, estamos falando de todos esses que foram contratados, no caso do Estevão veio da base, tem muito talento, seleção brasileira, indo para o Chelsea. E se não fosse o gol que ele fez no último jogo, com vários palmeirenses cornetando pesado. Porque não fez gol em jogo grande, não é? Ele estava até supervalorizando aquela declaração dele de ter que jogar com a cabeça no Chelsea ou não, essas coisas, né? De fato, o Estevão também não vinha tão bem. Não só no Mundial, mesmo nas últimas meses antes do Mundial de Clubes, ele já não vinha tão bem quanto no ano passado, quando ele jogou bem melhor. Mas assim, o Palmeiras teve um ano de muita oscilação, né? Não faz um bom Paulista, por exemplo, não só porque perde na final, mas quase foi eliminado na primeira fase do Paulista. Né? Um gol no último minuto lá contra o Mirassol para o Palmeiras classificar para a segunda fase. Mesmo tendo uma campanha boa, deu azar ali na distribuição dos grupos. Então, uma temporada que o Palmeiras... Mas agora o Palmeiras estava se encontrando, né? A Libertadores ali, quando chega aquele momento da fase de grupos de Libertadores, mais o Brasileirão ali para abril, maio, aí o Palmeiras foi crescendo, né? Daí a gente viu lá em maio, por exemplo, um mês bom do Palmeiras. Mas ainda é um time que ainda tá precisando encontrar alguns encaixes ali. Não, e é curioso nesse Palmeiras, né? Que é um Palmeiras que se estabilizou financeiramente, hoje consegue até concorrer com times que têm uma receita maior, como é o caso do Flamengo. E o torcedor sempre cobrou, né, da Leila, principalmente quando a Leila assume, mais investimento, mais contratação de impacto. 9 de impacto. Mas durante esse mandato da Leila, as melhores contratações do Palmeiras, contratações entre aspas, vêm da base. Sim. Que é Hendrick, Estevão, Vitor Reis na zaga, que foi ali uma ascensão meteórica. Agora o Alan... Mas tem Richard Rios. Claro, mas o Richard Rios, por exemplo, foi um reforço que veio do Guarani, pouquíssimo badalado. Sim, demorou. Mais mérito ainda, eu vejo. Muito, mas é isso. De você conseguir enxergar o Palmeiras, eu acho que o Breno está querendo dizer assim, o Palmeiras se deu melhor com jogadores que chegaram, ou discretamente, né? Porque ou vinha da base, ou jogadores sem tanta grife, do que nas contratações de apostas pesadas. O próprio Maurício foi isso. O Maurício não vem com o aeroporto. Isso não é de agora não, tá? Se a gente pegar a era pré-Leila, já com o Crefisa ali, mais pré-Leila, no final das contas, o Rafael Veiga, que veio para ser uma opção, deu muito mais certo que o Lucas Lima, que veio para ser o titular. Claro. Na camisa 10. Mas não... Rafael depois, né? E não por acaso a gente está falando de atacante, porque o Palmeiras precisou reconstruir o seu ataque. A gente colocou uma tela ali com os atacantes que o Palmeiras contratou de 2024 para cá, né? E estamos falando também do Hendrick, que foi muito rápida a passagem dele no time profissional, mas foi maravilhosa e foi embora também rapidamente. Mas eu penso que o torcedor do Palmeiras, ele ainda espera, e ele tem que esperar, aquele atacante goleador. Como tem o Vasco, como tem o Corinthians com o Yuri Alberto, como teve o Grêmio lá em um ano com o Luizito Soares, como o Hulk e o Paulinho foram numa certa época no Atlético Mineiro. O Palmeiras, que está sempre e vai continuar disputando os principais títulos, ele tem que ter, como todo grande time, tem que ter um atacante goleador, pelo menos, um ou dois. Mas talvez a ideia da contratação do Paulinho fosse um pouco essa. Não, do Vitor Roque também. E o Vitor Roque também. Mas até agora não... O problema é que você já gastou o seu orçamento, você vai ficar contratando também. Pô, contratou 2, só que ainda não está decolando, o outro teve problema físico, não decolou por isso. Mas já mostrou que é um jogador com a capacidade de ser esse nome. Eu não estou dizendo que tem que gastar mais, eu estou dizendo que nenhum ainda conseguiu vingar. Eu acho que esse cara é o Vitor Roque. Tem que apostar no Vitor Roque. O Bira citou o Paulinho, muita gente trata, contratou um jogador machucado. Para mim não foi um erro, o Palmeiras confia na sua capacidade, na capacidade de recuperação. O contrato tem vários anos também, né? Um contrato longo, um jogador ainda jovem. Então, para mim, não trato como erro, assim como o Vitor Roque também. Quando chega o Vitor Roque, o torcedor palmeirense abraçou, porque eu também achei uma boa contratação. Então, é um jogador... Todo mundo achou. É um jogador jovem e, de novo, Abel... Às vezes demora para vingar. É natural isso. E esse peso... O que o Vitor Roque carregou ali de responsabilidade ao longo da carreira? No Cruzeiro, de ser ali um jogador da base, mas num momento muito ruim do Cruzeiro, e ele aparece sendo ali um dos poucos que se salvavam tecnicamente num time de Série B e de reconstrução do Cruzeiro. Vai para o Atlético Paranaense, dá esse salto,
mas chega ali até, já contratou o Vitor Roque, jogador jovem para o futuro, e de repente explode, principalmente ali na campanha que teve na Libertadores. Aí no Barcelona, ele já chega com outro status, que é o status de reforço, e olhando o novo Vinícius Júnior ou Rodrigo, mas do lado catalão, e aí é realmente algo para qualquer jovem muito pesado. Vai para o Betis ali, num empréstimo que não teve pouco tempo também para mostrar serviço, e vem para o Palmeiras de novo, carregando esse fardo de, nossa, é o reforço de aeroporto, o reforço que a Lelo tirou o escorpião do bolso e investiu. Jogador jovem, naturalmente, até assimilar tudo isso, pode levar um tempo, isso daí mexe com a cabeça. Então é preciso também colocar isso na balança e não ficar só no... Olha, o retorno que ele dá não é proporcional ao que o Palmeiras pagou. É um jogador jovem, o Palmeiras também faz uma aposta nesse sentido. E tem que ver também a característica do jogador. O Vitor Roque é um atacante que trabalha melhor em velocidade, né, que atacando espaço. No Atlético Paranaense se encaixava muito bem, porque é um time que aproveita muito isso. Assim, várias formações do Atlético Paranaense nas últimas décadas, no plural, o Atlético Paranaense é um time que trabalha muito melhor em transição. Mesmo o Atlético do Filipão, que a torcida reclamava que era um pouco mais assim, mas tinha um pouco essa característica, o Vitor Roque brilhava mais. É um jogador que tem mais isso, arrancada, aproveita melhor. Ele é um jogador que tem mais dificuldade, por exemplo, de ficar lá no meio dos zagueiros com bola aérea. Ele nem é tão alto assim, né? Tanto é que eu acho que até em determinados momentos do Palmeiras o Flaco Lopes se encaixa melhor, porque dependendo do jogo o Palmeiras vai mandar muita bola aérea. E o Palmeiras é um time que joga muito com presença no campo do adversário, nem tanto na realidade de Mundial de Clubes, mas na realidade do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é um time que normalmente ele é o protagonista, toma iniciativa. Joga mais instalado no campo do adversário, joga muito trabalhando bola parada, cruzamento. É um time que trabalha muito bem isso. E não é uma característica de jogo que se encaixa também com o Vitor Roque. Mas então, já jogou muito o Palmeiras do Abel em velocidade também, com Rony, com Dudu. Sim, mas você vê como o Rony também foi perdendo espaço. E o Rony teve que melhorar o jogo aéreo dele. Então, então talvez seja uma coisa que o Palmeiras vai ter. O Palmeiras e o Vitor Roque, um vai ter que aprender a trabalhar com o outro até encontrar a melhor relação para que o Vitor Roque brilhe. Mas tem margem ainda, pô, acabou de chegar. Muita coisa, tem Libertadores, tem Copa do Brasil, aliás, Copa do Brasil no clássico espetacular contra o Corinthians, um confronto, né? Tem Campeonato Brasileiro. Bom, gente, não há comparação, né? Não há comparação. Bienvenido, Ramon Sosa. Olha, bem-vindo ao Palmeiras, tá? E vamos nessa, galera. Vamos nessa aí, deixando o like, se inscrevendo no canal. Vejo você no próximo vídeo. Eu acho aí que o Paulinho tá com números excelentes, realmente. O Maurício me surpreendeu. Eu achei que ele não era esse jogador todo que ele tá se mostrando no Palmeiras. Agora, eu não sei por que o Abel não escalou ele contra o Chelsea. O Abel, aparentemente, segundo o PVC, foi surpreendido aí pela inversão que o Maresca fez dos laterais. Ele entendeu que o Cucurella ia jogar se mandando como ponta, né, pela esquerda, que é algo que ele estava fazendo mesmo, bastante. Inclusive, eu até achava que ele era um meia, porque ele sempre via ele sempre atacando, né? Então, assim, contra o Palmeiras, ele saiu na linha de 3. Entendeu? Ele fez a saída de bola, ele não ficou lá na frente para espetar e puxar a defesa para trás. E aí o Abel foi surpreendido que o lado foi invertido e o lado esquerdo do Palmeiras não encaixou. Não deu encaixe, porque o cidadão que subiu atrapalhou demais o Wanderlan, o Facundo Torres. Tava tendo problema com esse cidadão que subiu, por quê? Porque o Abel foi surpreendido também, né? Mas é isso. Deixa o like aí, eu te vejo no próximo vídeo e avante palestra.